Boa tarde a todos e a todas que estão nos vendo. Obrigada desde já pelo carinho, né, pela atenção de vocês e o apoio de vocês também. Então, Léo, eu sou do campus. Eu queria até conhecer o campus Teófilo Otoni, que você falou que eu sou do campus Teófilo Otoni, eu sou do campus Almenara. Graças a Deus, né? Moradora de Almenara há muitos anos, há uns 53 anos que eu sou moradora de Almenara. E tive a grande satisfação, né, e bênção de hoje estar na rede federal, estar fazendo aquilo que há mais de 20 anos, né, eu venho trabalhando, venho insistindo. A princípio eram só atividades de extensão, depois pesquisa e depois experimentações, vivências educacionais com o público que eu respeito muito, que são os grupos sociais, as populações que moram no meio rural, que nós chamamos povos do campo. E agora me ponho à disposição para o nosso bate-papo. Bom, é ótimo, enfim, conversar com a Tânia é sempre um prazer, né? Sempre eu aprendo muito. E eu aprendo muito quando ela fala do lugar dela. Acho que a primeira grande pergunta que eu tenho para perguntar para você, professora Tânia, qual o seu lugar? De que lugar você fala? Qual o seu lugar de fala? É uma questão que você sempre busca nas pessoas e é isso que eu gostaria que você começasse a comentar. Então, Léo, o meu lugar de fala não é como espectadora, não é apenas uma mulher ou uma pesquisadora ou uma professora que de repente olha de longe os efeitos do mundo capitalista nas populações do campo. Eu hoje falo do território do Baixo Jequitinhonha e o meu pé enraizado na minha primeira herança, que é a herança familiar, de tropeiro, de pescador, de agricultor, que não tinha o título de agricultor familiar, mas de agregado, do vaqueiro. E eu falo da mulher do Jequitinhonha, da mulher que borda, da mulher rendeira, da lavadeira, falo da mulher operária do vale. Eu falo do território das mulheres que tiveram que sair de casa para ajudar no orçamento da família e que não deixaram de ser mães e que não deixaram de também serem a genitora, aquela que, querendo ou não, vai gerir toda a família. Então, eu venho desse lugar. E é desse lugar que eu não poderia deixar de estar, de viver e de falar, que é o Baixo Jequitinhonha. Então, independente dos títulos que eu fui acumulando ao longo da trajetória de 35 anos de magistério, eu jamais poderia deixar de servir o povo da minha região, de servir a família do Baixo Jequitinhonha. Então, assim, eu falo desse lugar, desse território, e com uma satisfação imensa. Falar desse lugar, desse território, eu sei e o quanto isso também me enche o coração quando eu penso nele. Não é segredo para ninguém a nossa amizade, que é de curta data, mas de profunda raiz. Aprendi contigo muitos dos valores que carrego da minha vida. Dentre esses valores, o principal valor é a questão da comunidade e o papel da comunidade no processo de construção da escola. Eu queria que você falasse então um pouco disso. Como é essa questão da comunidade da escola? Como ela deve ser pensada? Então, é importante que a gente não descarte os livros, não é? Então, durante a minha estada na academia, eu pude observar que muitos autores já falavam de coisas que eu já sabia, só que de forma empírica que eu sabia. E, de repente, eu precisava, assim, para falar em algumas instâncias, de um depósito maior teórico.
Então, fui buscando. E hoje nós temos centenas de livros que tratam da escola sem muro, né? O que é escola sem muro? É aquela escola que consegue dialogar com a comunidade. Todavia, isso, na prática escolar, não é tão simples de se efetivar. Primeiro porque os saberes que são desenvolvidos, que são aprofundados na maioria das escolas, esses saberes são saberes acadêmicos, são saberes das enciclopédias, são saberes teóricos. Então, perceba bem, se nós entendemos a importância da comunidade, está próxima à escola. Mas se os saberes que são valorizados na comunidade e os fazeres que são valorizados na comunidade não são em nenhum momento respeitados, quiçá trabalhados na escola, no currículo da escola. Então, nunca teremos uma escola aberta. Porque para que se tenha uma escola aberta, para que a comunidade possa estar na escola efetivamente com seus fazeres e com seus saberes, é muito importante que a escola tenha isso no currículo. E se não tem no currículo, se temos ainda todo o engessamento do currículo, a partir das disciplinas curriculares, não conseguiremos nunca trazer essa comunidade. E o que é mais interessante, Léo, é porque criamos uma ilusão que se estamos fazendo festa da família, se estamos fazendo momento de reuniões com a família, estamos trazendo a família para a escola. É um engano. É um engano. Estar a comunidade na escola é a comunidade sentir-se respeitada na sua cultura. E nada melhor do que respeito à cultura quando a cultura é levada para a escola, a cultura popular é levada para a escola, reconhecida como elo de sobrevivência popular. Aí sim, nós temos a família dentro da escola. Então, e por que isso é importante? Porque não tem como mais adiar esse grande diálogo entre comunidade e escola, adiar esse entrelace dos fazeres. Por quê? Porque a escola está parada há muito tempo, né? A escola parou. E manter um currículo como nós mantemos, um currículo ainda fechado ou semi-aberto, não teremos a comunidade. Tanto é que se fecham escolas e a comunidade não reage, meu amigo. Porque a comunidade entende que a escola não é dela. E a partir do momento que se pensa em fechar uma escola, quando a comunidade já está lá dentro, o currículo respeita os saberes e os fazeres dessa comunidade. E é claro que até os dimensiona, né? Essa comunidade, com certeza, vai lutar por essa escola. Isso é fato. E quando eu digo fato, é a experiência que nós já vivemos e conseguimos fazer isso nesse tempo em que tivemos um curso que realmente tinha um currículo com o diálogo entrelaçado com os saberes e fazeres, principalmente das populações do campo. Falo muito, né, Leonardo? Não, você não fala muito. Você fala o que é necessário ser falado. Isso eu aprendi há um bom tempo. Nesses tempos de aprender, uma coisa que para mim ficou e foi um aprendizado muito importante foi entender a lógica da alternância, né? E tem um trecho da sua tese que você escreve o seguinte: o propósito da alternância é possibilitar aos educandos vivências de socialização e interação do meio familiar e comunitário com os conhecimentos adquiridos na escola, como também levar a comunidade
outros conhecimentos acerca do cotidiano social da família e da comunidade. Então, aí eu aproveito esse trecho que está na página 167 da sua tese para te perguntar o seguinte: no campus Almenara, esse propósito foi alcançado? Então, no primeiro momento, é muito interessante, como eu falei, apesar desde a escola nova, né, Léo? Você até citou aí, falando, já tinha sido dito que a escola teria condição de fazer uma nova modelagem de ensino e de aprendizagem, e não é feito. E as universidades, por sua vez, nos cursos de formação de professores, também não nos possibilita vivenciar um currículo aberto. E é claro que não foi tão simples criar uma possibilidade de currículo aberto. Olha que eu estou dizendo criar uma possibilidade de currículo aberto dentro do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Almenara. Não porque estivéssemos oposição a isso, a criação de um currículo, é porque não sabíamos fazer. Porque teríamos que ter uma coragem e ainda eu falo que precisa do embasamento teórico, não resta dúvida, mas a questão da íntima relação entre educação e transformação social está na veia, na nossa veia, sabe? E não é bem engolir livros para se fazer isso. É ver que está ruim e tentar fazer diferente. E foi isso que nós começamos a fazer em 2015, que é interessante pensar porque não se pensa um curso em alternância para os povos do campo. Teria que ser com os povos do campo. E como não poderíamos ter todos eles lá, teríamos que trabalhar com a representação. Então, nós tivemos a colaboração de várias representações, dentre elas a Caritas, tivemos o MST, tivemos os sindicatos, a própria CONTAG também, a FETAING estava junto, nós tivemos também órgãos governamentais que estavam juntos, secretarias municipais de educação, tivemos superintendências, enfim. Só que a gente não tinha ideia de por onde começar. Tínhamos que pensar o quê? Temos que trazer essas representações para dentro da escola. Isso não é tão simples. Aí que eu te falo. Se quebram os muros com literatura? Não. Se quebra os muros da escola com ações diferenciadas e, eu digo até ousadas, porque imagine o Instituto Federal ter que ouvir, quer dizer, uma comunidade de doutores, de mestres, ter que ouvir as representações do campo dizendo como é que eles pensavam o currículo, o que deveria ser ensinado. Então, isso não é simples. Isso não é simples. Mas nós aprendemos muito, né? É interessante a gente falar disso, assim, que nós tivemos que aprender muito. Tanto é, Léo, que é muito interessante, que a gente cumpria os informes, né, legais, preparamos uma proposta, com a ajuda, como eu falei, de todos esses parceiros, nós formamos um grupo com o nome GITEC, que era o Grupo Intersetorial de Educação do Campo, e ficamos 2 anos dentro da escola. Esse grupo, 80% desse grupo era com representação fora da escola, representação dos povos do campo, e fomos, aos poucos, criando um diálogo com projetos de extensão, com alguns projetos de pesquisa, só que não bastava. Projetos de pesquisa e de extensão não vai escolarizar. Então, tínhamos que pensar em um projeto de ensino. E aí nós começamos a estabelecer os diálogos. Que projeto de ensino seria esse? Como seria?
Então, esse foi a primeira dificuldade nossa, nos colocar numa condição de ouvintes primeiro, exercitar a pedagogia da escuta e entender que o currículo teria que ser modificado e que nós não saberíamos fazer sozinhos. E tivemos uma parceria muito interessante com o MEPS, né, que é o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, onde nós tivemos a oportunidade, você esteve lá comigo, de conhecer pessoas maravilhosas e que elas nos ajudaram muito, nos encorajaram. E a gente começou a falar de uma educação que poderia dialogar com a saúde, que poderia dialogar com o protagonismo juvenil, que poderia dialogar com a liderança comunitária e que principalmente poderia dialogar com o trabalho rural. Então foi assim que a gente foi começando e quebrando algumas barreiras, mas hoje sabendo um pouquinho mais de como fazer, de como falar da pedagogia da alternância. Eu fico aqui um pouco engasgado quando eu vou escutando e lembrando da trajetória da qual tive a honra de participar, né? E fico pensando aqui nas questões que nos foram colocadas lá nos idos de 2016 e que hoje são até ressignificadas, né? Quantas vezes escutamos, quantas vezes fomos cobrados em relação a documentos formais, sendo que a educação não passa tanto pelo formalismo, mas quanto a burocracia e o Estado exigem, a gente acaba tendo que adequar e fazer processos de construção para atender a necessidades menos de registro e mais de burocracia. Essa é uma questão sensível na educação, né? E o papel do Estado dentro desse papel da educação, né? Olha para você ver. Só para poder, desculpe atrapalhar. É interessante quando você vai estudando sobre a pedagogia da alternância, pode ser que os ouvintes aí já saibam, mas é só para lembrar que todos esses desafios aí, até o desafio formal, que é um grande desafio, no século passado, porque a pedagogia da alternância não é nossa, né? Assim, não foi pensada e criada por nós. Então, ela, na verdade, ela teve seu momento de liberdade. E esse momento de liberdade, eu até acho interessante quando a gente fala da relação, né, entre a pedagogia da alternância e a religião. Então, assim, até para a gente poder entender. Então, é importante que a gente crie agora um momento histórico rapidinho, Léo, se você me permite. Não havia sistematização, havia apenas um desejo de mudança. Isso que é fantástico, né? Eu acho que tanto a pedagogia da alternância como a educação do campo, que hoje é uma política educacional, né? Onde os sujeitos do campo são sujeitos de direito à educação, de qualidade diferenciada. Essas duas, quer dizer, pedagogia da alternância e educação do campo, elas têm um contexto histórico extremamente interessante para a educação formal. Isso porque elas pegam a educação formal e viram de cabeça para baixo. Isso são pessoas que não são escolarizadas, que vão dizer como a escola poderia ser. Olha que bonito isso, né? Eles eram camponeses do início do século XX, a primeira experiência de conversação, né? Porque é interessante a gente falar, era um padre, o nome francês é Abi Garnier, eu não vou saber Garnier, Abi Garnier. Então, ele vem de uma herança também a partir de duas encíclicas que a igreja tinha, uma do século XIX e uma encíclica do início do século XX, com o Papa Pio XI, onde ele falava o seguinte,
Agora, a igreja, ela tem que se preocupar com as questões dos menos favorecidos. E aí esse padre, e aí tem muita gente que coloca, ele estava ligado à questão da pedagogia, da libertação. Acredito que toda a linha do padre, isso na França, no sudoeste da França, era justamente ajudar aquela comunidade rural que ele estava a fazer diferente. E ele via que os jovens estavam desanimados. Olha que isso parece muito a nossa realidade, Léo. Os jovens saem do campo para não fazer nada. Eles estão na periferia. Onde eles estão, né? Então, ele via os jovens sem apego também à agricultura. Olha o que nós estamos vendo hoje também. Então, isso lá em 1911, ele já falava, já pensava, olha, vamos resolver o problema. Ninguém dando ouvido, esses pais estão indo para a cidade, estão sendo operários, ou às vezes estão sendo desempregados. O que nós podemos fazer? Ele monta uma associação, mas também ele entende que não é montando uma associação que resolveria um problema agrícola e também um problema social. Aí ele então, conversando com um dos pais do aluno que tinha saído da escola urbana, ele falou, olha, o que nós podemos fazer? Aí o pai, eu não sei, eu acho que a escola deveria ter algo que chamasse a atenção do meu filho. Gente, o que nós estamos falando hoje, Léo? A mesma coisa. Não é? A escola não era atrativa. Então, não existia um significado contextual. E hoje eu me preocupo porque hoje nós estamos aí, não deram tempo para nós uma transição para utilizar as tecnologias da informação e da comunicação e achando que nossos alunos vão estar motivados. Então, voltemos à França para o século XX. E esse padre, então, com esse pai, pensou assim, ora, então podíamos criar uma escola? E como é que se cria uma escola? Como o governo francês estava muito mais preocupado com questões da classe operária francesa, não se importou. Imagine, em 1935, então, cria a primeira Mission Familiale, que seria a escola família agrícola. E ela está à margem do ensino urbano, à margem do ensino governamental. Ela está livre. Aí é que se pensa, como é que nós vamos fazer? E olha que um detalhe fantástico, que é o padre ouvir os pais. O que vocês querem, agricultores? Que seus filhos saibam. E depois, ouvir os filhos. O que vocês querem saber? Por que é importante para vocês saber a matemática? Por que é importante saber falar? Por que é importante, então, a gente conhecer um pouco mais da redondeza do que temos? Conhecer mais o solo? Por que é importante? Porque é importante a gente entender o que os outros falam em outros lugares. Vai nos servir o quê? E é esse diálogo que quebra, Léo, que quebra a ditadura do currículo engessado que nós temos ainda em muitas escolas. Não se escuta a família, não se escuta os sujeitos aprendentes, porque é muito mais fácil não escutá-los, não é? Porque se passa uma cópia eterna de currículo. E aí é que eu trago, que eu falo, quando você diz assim, teve um momento em que as escolas, a primeira escola foi em 21 de novembro, né, de 1935, na França, e ela foi sendo gestada, né, com pais, com o padre que estava lá, que ensinava também a questão da moralidade cristã, e que os alunos, que começaram com 4 alunos e depois passaram para 60 alunos. E a partir do momento que esses alunos começaram a apresentar resultados, isso eles começaram a ser empreendedores. Usaram outras técnicas para aumentar a produção. Eram questionadores nas reuniões dos sindicatos.
Então, eles começaram a chamar atenção. Mas só foi em 1960 que o governo francês resolveu dizer que ela tem que ser reconhecida. Isso já estava com várias escolas família agrícola espalhadas, né? Então, e aí a necessidade de sistematizar. Da mesma forma, acontece com a educação do campo, né? A educação do campo, ela foi uma discussão. Em 1970 começa a discussão de uma escola diferente para o campo, que dialogasse com os saberes e os fazeres do campo. E os espaços onde se podia discutir educação, esses povos do campo, usando as suas representatividades, eles foram ocupando espaços. Ao chegar o momento em que, em 2004, tínhamos uma política de educação do campo, onde, utilizando a própria Constituição Federal, utilizando a LDB, muitas escolas brasileiras tiveram a oportunidade de experimentar um currículo aberto, discutido com a família, no princípio da valorização, no princípio, eu falo que é o princípio da humanização das relações, sabe, sociais, e principalmente no respeito ao que nós temos de ambiente, num viés de sustentabilidade. Então, é muito interessante isso, sabe? E aí eu acabo respondendo para você o que a gente já vem dizendo. Por mais que a gente acredite que o mundo mudou, a mudança de mentalidade, nós que estudamos aí um pouco mais história, a gente sabe, ela é pedril, ela é rachada, não é fácil mudar a mentalidade. Nós mudamos a forma como sentamos com os nossos alunos, mas não mudamos o manejo, né? O manejo didático. Então, isso fica difícil gerar as mudanças. E como é difícil, né, professora? Eu aqui escutando, e é óbvio, quando a gente olha, você acabou de citar a LDB, eu já vou ao artigo 15 da LDB, que é o artigo que abre a possibilidade da autonomia pedagógica, administrativa e financeira da instituição de ensino. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o governo vindo aí com a série de ações a partir da construção da Base Nacional Curricular Comum. E aí tem uma série de discussões político-pedagógicas que poderiam ser e são levantadas a partir daí, né? De certa forma, restringindo essa discussão sobre autonomia, colocando determinadas obrigações de saberes técnicos científicos, né? E aí a gente sempre pergunta em que medida que esses saberes técnicos científicos são esquecidos, que eles surgiram do saber da tradição, né? Aí eu já aproveito aqui e emendo essa pergunta aqui, que é uma pergunta do professor Alfredo, que é o seguinte: como trazer o diálogo da tradição com o discurso científico, ou, nas palavras do professor, como um estudante que está acostumado a fazer na prática, né, como trabalhar com ele esse saber. Onde está a barreira? Aí eu lembro muito do professor Paulo Gustavo. Eu queria que você comentasse isso à luz das práticas do professor Paulo Gustavo de zootecnia. Isso. Que prazer, Alfredo, ter você por perto aqui. Então, Alfredo, a princípio não é tão simples, porque teríamos que fazer uma quebra aí do que já está posto a nível de valorização de saberes dentro da escola. E a gente entende que isso não é só de uma ideia, mas é de uma ação. Então, experimentar isso. Experimentar. E aí eu tinha dito na minha primeira parte da fala, eu disse, a pedagogia da escuta, né? É uma coisa interessante, é ouvir. Não só ouvir o que você quer ouvir, né? Permitir que o outro diga não é permitir, é criar a condição para que ele se sinta à vontade. Eu vou pegar um exemplo que é assim, olha, eu vou deixar vocês agora falarem. Não tem, né? Não existe. Você, ao dizer isso, você está dizendo que é você que permite que o outro fale. E aí você está estabelecendo uma relação completamente hegemônica.
A partir do momento em que você cria condições para que o aluno sinta vontade de dizer sobre o seu meio, e você tem a sensibilidade de ouvir, respeitar isso e redimensionar, que aí é uma competência, não é mais sensibilidade, você tem que redimensionar. Isso é a prática que vai nos dar essa condição. Então, teve momentos mesmo que você falava assim com os alunos, agora vocês falam. Ninguém falava. Claro que não falava. Porque ele veio de uma escola em que não se abriu o bico. E ele estava lá na frente daquele tanto de gente, como é que ele ia dizer? O que ele ia dizer? Então, isso é como se fosse uma grande escada. Não é apenas dizer, agora na minha aula vocês podem falar. Aí o outro, também na aula dele, diz, você fala na minha aula. A escola tem que criar condições. E que condições nós estamos criando? Nós criamos um centro de convivência. Leonardo esteve presente e me ajudou muito na construção daquele espaço, na materialização daquele espaço, que aquele espaço, que era um centro de convivência, onde os meninos ficavam nos intervalos, nós fomos criando um novo modelinho de aula, que estava fora da sala de aula, mas que levaria resultado para a sala de aula. E ali os meninos tinham assembleias, e os meninos tinham ali momento de contar os causos da família, e os meninos tinham momento ali de fazer uma comida, e ali a gente estava dialogando com eles. Quando a gente menos esperou, também na sala de aula, esses meninos, de tanto eles terem experimentado naquele espaço de convivência, momentos em que eles eram ouvidos, olha que coisa interessante, eles se sentir ouvido, se sentir prestigiado pelo ouvir do outro. E ele começa a transferir aquela ação de fala dele para a sala de aula. Então, você está vendo, professor Alfredo, que não é apenas a sala de aula, é a escola como um todo. Os espaços que a escola tem de convivência, que vai agregando atitudes de participação, e essas atitudes de participação vão fortalecer esses alunos para que eles participem da aula e possam levar, então, os seus contextos para a sala de aula. E, é claro, as atividades que nós podemos fazer dentro de sala de aula também. Passamos sempre exercícios descontextualizados. A partir do momento que nós também começarmos a criar os nossos exercícios contextualizados, que os nossos textos possam, no final ou no início, ter algo que faça alusão à comunidade dele, o meio que ele vive, nós vamos conseguindo abrir esse currículo, contextualizando os diálogos, tanto em textos como em nossas aulas mais abertas. E assim nós fomos fazendo, e foi dando resultado. Então a gente foi entendendo que a sala de aula era muito pequena ainda. A sala de aula é muito pequena para a pedagogia da alternância. A sala de aula é muito pequena ainda para a educação do campo. Apesar de hoje termos a institucionalização da pedagogia da alternância, a institucionalização da educação do campo, nós não podemos esquecer de onde a pedagogia do campo veio, sobre quem ela fala, sobre o que ela fala e os princípios da educação do campo. É claro que tanto a pedagogia da alternância como a educação do campo estavam casadas com a linha da educação popular, não com a linha da educação institucionalizada. Mas é possível fazer muito, muito. O diálogo é possível. A escola tem como, sim, dialogar com a pedagogia da alternância e com a educação do campo. Aproveitando, então, professor, esse momento aí dessa fala sua, eu vou subir uma imagem aqui e eu queria que você comentasse essa imagem à luz do papel da coordenação do curso de pedagogia em alternância, né? Do curso de agropecuária integral do ensino médio em alternância. Comente essa foto. O que é esse? Que momento é esse? Esse é o momento de formação, né?
e que eu acho assim, até tivemos poucos momentos de formação, porque a gente entendeu que não adiantava ficar falando muito da teoria. Teríamos que experimentar algumas coisas e deixar os professores mais livres para poder experimentar. Então, foi mais um trabalho que fortaleceu, foi a autoformação. Os professores iam dizendo o que estavam fazendo, se poderia dar, se deu certo, se não deu certo. E essa foi uma das primeiras em que assim eu falava as coisas, né, da pedagogia da alternância, e as pessoas ficavam me olhando assim, mas como assim, né? Como vamos fazer assim? Como a pedagogia da alternância, nós temos as experiências fantásticas e já sistematizadas das EFAs, né? Temos os centros de formação da pedagogia da alternância, vários centros de formação e que nós respeitamos muito. E trazer a pedagogia da alternância para o Instituto Federal, nós tivemos que primeiro deixar claro, enquanto coordenação do curso, enquanto representante do grupo intersetorial de educação do campo, tinha que ser deixado bem claro que não era, a gente não estava partindo de uma vontade nossa, mas de um direito. Olha que coisa interessante. Não era o Instituto que estava a dizer que é vontade nossa fazer uma pedagogia diferenciada, mas o direito que o outro, que os povos do campo têm. Então, nós tivemos que trabalhar com legislação, Léo. Não foi algo simples. Por quê? Porque é diferente de você dizer assim, o Instituto agora vai trabalhar com a pedagogia da alternância, com a educação do campo. Por quê? Porque, primeiro, ele tem lá nas suas finalidades o desenvolvimento, ele tem a função de desenvolver o território onde ele está, tá? Desenvolver de forma sustentável. Ora, nós somos do Baixo Jequitinhonha. 100% dos municípios do Baixo Jequitinhonha são municípios rurais. Nosso campus, um campus rural. Então, aí já passamos da ideia de vontade para direito. É direito que as populações do campo tenham uma educação diferenciada, um currículo diferenciado. Imagine, isso está bem claro. Está bem claro. Na própria Constituição Federal, que fala que é possível, nós temos o dever, enquanto instituição, de criar condições para que eles estejam na escola, mas não só o acesso à escola, mas é a permanência com êxito. E daí, permanência com êxito, eu tenho que entender do contexto campesino. O contexto deles é o contexto de trabalho. Então, eu tenho que pensar numa pedagogia que alternaria, que alternaria os tempos e os espaços, mas não alternaria a aprendizagem, porque a aprendizagem teria que ser integral e teria que ser aliada a 3 espaços que são fundamentais na formação dos jovens, que é o espaço familiar, o espaço escolar e o espaço comunitário. E aí a pedagogia da alternância, ela vem fortalecendo isso, esses diálogos. E mais, o aluno, então, não teria, o aluno do campo, ele teria um tempo para trabalhar, para ficar em casa, e um tempo para ficar na escola, só que teria que ter um elo nesse currículo, um elo que ligasse o tempo e o espaço. O tempo que ele aprende na escola, aprende coisas da comunidade. O tempo que ele aprende na comunidade, ele também está redimensionando os conhecimentos da escola. Aí é a pedagogia da alternância. Então, entender isso, tivemos que, e ainda estamos a pelejar, no fazer disso, durante 3 anos. Tanto é que o nosso PPC nasceu de um jeito e acabou com o outro, porque o real foi depois de 3 anos que nós vivenciamos a pedagogia da alternância. E os professores que nos apoiaram e que nos ajudaram muito,
e que eu vou falar do Paulo Gustavo, um PhD, em que ele dizia assim, professora, aquele conteúdo que eu ia dar no terceiro ano, não está dando para dar no terceiro, não tem mais isso. É a necessidade, aí é que é interessante. Existem, claro, conteúdos que são pré-requisitos para outros, mas a maioria deles não são assim. E nós temos esse diálogo aberto dentro do currículo. Não existe isso para o primeiro ano, isso para o terceiro, isso para... Não, nós temos 3 anos em que se ensina o que é de direito dentro das legislações para que os alunos do ensino médio aprendam e o que é de direito e aquilo que é de valor para um técnico em agropecuária. E poderia ser qualquer outro técnico também. Então, a pedagogia da alternância, ela vem com isso. Então, essa reunião foi justamente para que a gente falasse desses sujeitos de direito. Mas Sim. Na pedagogia da alternância, eu ainda sou um noviço na conversa, né? Não li muito pouco, conheço muito pouco sobre o assunto, mas eu tenho algumas ações intuitivas e algumas coisas que eu fui vendo, inclusive na lei de criação dos institutos federais, que explicita a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Como pilares de sustentação, e isso sempre me leva ao curso de alternância e como isso foi praticado. Antes de você falar sobre isso, tem uma pergunta de um professor que eu gostaria de colocar aqui para todo mundo escutar, e aí, a partir dessa pergunta, você comenta esse assunto, tá bom? Sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá? Professor Leonardo, professora Tânia, parabéns aí pela iniciativa. Minha pergunta é a seguinte: como que a pesquisa aplicada e a inovação podem trabalhar em conjunto com a pedagogia da alternância e a educação do campo? Desde já, muito obrigado. Abraço, Vico. Então, essa é a pergunta do professor Vico. Então, você conseguiu entender a pergunta dele? Sim, consegui, sim. Eu vou subir... Como a pedagogia da alternância conseguiria trabalhar com a inovação, não é isso? Pesquisa e inovação. E eu vou subir aqui uma tela que, quando ele fez essa pergunta, eu lembrei da construção desse diagrama, e aí eu gostaria que você respondesse sobre a relação da pesquisa e a produção da pesquisa, né, e da extensão no curso de agropecuária em alternância, com base nesse diagrama que eu estou colocando aí e com base nos seus estudos. E na prática. Que bonito, sempre me surpreendendo, né, Léo? Sempre me surpreendendo. Vico, prazer te ouvir. Vico nos ajudou muito também, nossa, demais. Então, eu vou tentar aqui dizer o seguinte, por onde eu começo. Léo, você quer que eu responda o Vico ou já faço alusão ao organograma que está aqui? Eu acredito que, ao comentar o organograma, a gente retoma, se for necessário, a pergunta do Vico, mas eu acho que ela está dentro dessa reflexão. Tá certo. Vou pegar um pouco aí de fundamentação teórica em Gramsci, também um pouco da pedagogia socialista e a pedagogia do trabalho, tá? O que é importante a gente compreender? O curso em alternância, ele nasceu, como eu disse para vocês, a partir do que nós temos de demanda real. E não foi... Eu costumo dividir, talvez em outra live a gente possa, para quem se interessar, explicar quais são os passos que nós usamos para organizar um curso assim, para que ele se implementasse, né? Mas nós não poderíamos esquecer que nós estamos dentro de uma instituição que ela se movimenta a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. E que o nosso aluno teria que ser também um aluno pesquisador. E outra coisa que é muito importante falar aqui, e aí, como eu pego Gramsci e pego também Lênin e o próprio Marx, quando a gente diz que o operário não tem que saber menos.
O operário tem que saber mais, porque é ele que tem que compreender como funcionam as relações de produção. Então, o trabalho tem que ser pesquisado pelo operário. Então, olha aí o que eu estou te dizendo. Estou falando do operário rural, do povo do campo agora. Então, não é o fato de ser um filho de um agregado que ele não deva compreender as relações de produção, como o trabalho se organiza neste mundo que ele está. Ele pode estar no menor distrito, na menor comunidade, aqui no Baixo Jequitinhonha, como em qualquer lugar do Brasil. Ele tem o direito de saber como se organiza a engrenagem capitalista. Como essa engrenagem, ela estabelece a relação de poder. Como essa engrenagem estabelece o processo de aculturação e da cultura hegemônica em relação à cultura popular. Bem, então imagine que, ao falar de um curso em alternância, eu não estou deixando de falar que o trabalho será investigado. E eu também não estou deixando de falar que o trabalho ao ser investigado não é um trabalho desenvolvido só dentro da escola, mas é um trabalho que está no contexto do aluno. Olha bem, aí eu já estou deixando claro que existe uma íntima relação entre extensão e pesquisa. À medida que o professor compreende que a dinâmica da aula dele é uma dinâmica contextualizada, o que vai acontecer? Dessa própria aula saem questões para serem aprofundadas em pesquisa e lança mão de atividades que serão aplicadas na comunidade. Então, o curso em alternância, os alunos têm aí a extensão e a pesquisa como algo extremamente, não é corriqueiro que banaliza, mas algo do próprio currículo. Não se separem, sim, pesquisa e extensão na alternância. Por quê? Porque precisa que o diálogo seja feito dentro da escola com algo que seja contextual. Então, os meninos pegam o que está no contexto, trazem para a escola. E isso é trabalhado na escola e levado para a comunidade de uma forma redimensionada. Faça extensão. Para ele redimensionar essa prática, vamos falar de uma prática de adubação. Exemplo, uma prática de adubação que a família utiliza. O menino, o aluno, traz essas questões no diálogo com o professor. E o professor diz, como é isso? Vamos entender como ele usa esse processo. Seu pai usa como? Sua mãe usa como isso? E isso, então, vem para a escola para ser estudado. E o professor mostra para ele como funciona, na verdade, aquilo na química. O outro professor das agrárias diz para ele que existem outras possibilidades do pai fazer de uma forma sustentável esse melhoramento. E então o menino estuda sobre isso e leva para a comunidade. Obrigatoriamente, professora? Não, isso é da pedagogia da alternância. Os alunos já sabem como vai ser. Eles aprendem na escola, levam para o meio familiar, o meio comunitário. Os problemas da comunidade e da família são levados para a escola pelo aluno e no momento que nós temos o contato com a família, no chamado plano de formação. Então, é essa engrenagem do currículo aberto e em movimento. Por isso que nós temos que vivenciar isso. É claro que temos bases teóricas interessantes, sim, mas vivenciar isso dá vida às mediações da alternância, que são chamados também instrumentos da alternância, que não é tão simples e que teria, como nós vivemos 3 anos, estamos no 4º ano, agora, com esses instrumentos. E aí o Vico vem dizendo para mim, como eu vou colocar inovação?
Ora essa. Se nós trabalharmos com o sentido da tecnologia, a tecnologia é a ciência do trabalho. É a ciência da previsão. É a ciência do melhorar a prática. É a ciência do trabalho. Então, a inovação, ela deve ser vista pelo aluno, mas com o viés sustentável. Que é esse o grande perigo. Que a gente acha é falar de inovação sem uma sensibilidade agroecológica, sem o amor, a compaixão, lembrando Leonardo Boff, a compaixão ao meio que nós vivemos, a compaixão ao planeta Terra. Falar em inovação sem a pedagogia planetária, sem a pedagogia da Terra, não cabe nos princípios da educação do campo, nem nos objetivos da pedagogia da alternância. Então, esse é o grande cuidado, Vico, que nós temos que ter. É claro que nós não estamos aqui falando que o aluno não irá ver as grandes empresas que trabalham com agricultura e que usam inovação tecnológica destruindo o ambiente. Ele vai ver sobre isso, sim. Ele tem que saber como funciona, sim. Ele tem que saber do mundo. Mas nós não podemos negar a eles o conhecimento da inovação numa perspectiva agroecológica, numa perspectiva de sustentabilidade. E, principalmente, de solidariedade. Solidariedade aos pares, solidariedade ao mundo, ao planeta, né? Então, acho que isso é que é fundamental. Esse é um diálogo difícil? Sim, muito difícil. Muito difícil. Mas que a gente tem experimentado várias atividades dentro da alternância, em que temos professores com várias linhas, né, de defesa de inovação, e que nós colocamos os alunos ali para ouvi-los, e depois nós vamos problematizando essas ações de inovação, até onde elas são benéficas à natureza, benéficas aos seres humanos, benéfica à vida. É assim que fazemos. É muito bom te ouvir. É profundo, importante fazer essa reflexão, ainda mais em tempos como os nossos. Antes da gente chegar em algumas questões já até futuristas, eu separei duas imagens aqui, eu gostaria que você as comentasse. Tá? Essa daqui é a primeira imagem, acho que reforça algumas questões que você vem falando sobre a comunidade, que eu gostaria que você comentasse que momento é esse e qual a sua importância dentro do processo formativo e do início do ano escolar dentro da alternância. Ai, que lindo! Bom ver isso, Léo. Muito bom. Então, minha gente, todos estão vendo, né? Isso é a escola aberta, né? É o momento em que nós encontramos com a família e a família fala como quer o currículo, né? Quais são os conteúdos, quais são os assuntos, quais são as demandas que eles têm, olha para você ver. E diz que família não vai para a escola. Nós temos aí pessoas que estavam há mais de 10 horas de casa, de relógio, Leonardo. E assim, com dificuldade de vir à escola. E que eles, a partir do momento... nós temos aí praticamente 90%, quase 95% dos pais dos nossos alunos, né? E a reunião é com a família. Então é interessante, se vocês forem notando, vem pai, vem a mãe, vem a avó, vem o menininho pequeno, vem o irmão. Isso, assim, é interessante porque todo mundo vai palpitar, todo mundo vai falar, né? E a gente organiza, assim, eu sempre tive duas grandes companheiras. Uma hoje, ela está um pouco afastada, porque ela não fica tanto com a gente. Mas eu sempre tive duas grandes companheiras que
e a parceria que a gente tem com a Prefeitura de Almenara, com a Secretaria Municipal de Educação, hoje na pessoa da Dicila. Então, nós temos duas grandes companheiras que vão nos ajudando nisso. No começo, os nossos professores também estavam meio acuados. Hoje, os nossos professores nos ajudam muito também. Essas duas companheiras, a professora Railde e a professora Luciana, que nos ajudavam a organizar esse momento. Então, nesse momento, nós chamamos isso de plano de formação. Então, a gente organiza em pequenos grupos, né? Às vezes por município, os alunos, os pais, a família toda fica organizada por municípios. E eles vão também, nós vamos criando dinâmicas em que eles vão se soltando e vão falando um pouco e vão registrando através de desenho. É sempre interessante isso. A fala é valorizada. Então, nós preparamos os nossos alunos para eles ouvirem todos que estão no grupo, e de todos estabelecer uma contribuição para o trabalho final que o grupo vai apresentar. Então, nesses pequenos grupos, os nossos alunos, eles vão dinamizando também a relação deles com a própria família, sabe? Que às vezes tem aluno que nem conversa direito com o pai, mas que aqui na formação ele está conversando com o pai dele. E aí eles vão redimensionando também a linguagem, como eles usam a linguagem, como é que deve fazer para trazer o pai, para trazer a avó para falar. E basicamente são 3 perguntas que nos interessam muito, né? Como é o seu lugar? Como é o seu lugar? Essa é uma pergunta que trouxe grandes surpresas para nós, né? Como é o seu lugar? E a outra pergunta é: o que você quer melhorar lá, né? Você quer melhorar? Lá precisa melhorar? O quê? O que precisa melhorar? E justo a essa segunda pergunta é: como a escola pode te ajudar nisso? A escola pode te ajudar? Como? E nisso a gente começa a entender qual a expectativa que a família tem em relação à escola. E a gente vai se fazendo escola. Olha para você ver como é isso, né? A gente vai se fazendo escola. Então, a ideia é o que a comunidade enxerga de nós. Isso é importante demais para que a gente saiba. E o que ela quer de nós? E às vezes ela tem uma expectativa que nós não conseguimos, ela entendeu errado, porque nós não vamos conseguir fazer isso. E nós temos que depois trabalhar com tudo isso dentro de sala de aula, o tempo que nós vamos às comunidades conversando, para que eles não se decepcionem com a escola. E muitas vezes nós temos também que deixar claro para nós, escola, o que nós somos. E que às vezes nós não somos, Léo. Desculpa te cortar aí um minutinho, mas eu quero emendar uma reflexão aqui para você discutir. Bom, no curso de alternância, teve uma inovação grande que eu desconheço se teve alguma outra parecida no Brasil. Esse foi o primeiro modelo de curso em que mais de uma comunidade foi atendida ao mesmo tempo. Chegamos a atender 33 comunidades. E comunidades são valores, né? Como é que foi conciliar valores de quilombolas, ribeirinhos, lenhadores, agricultores? Como é que foi isso, sabe? Porque esse momento aí é o momento dos valores. Eu tenho as minhas intuições, acho que algumas coisas chegaram a mim, mas tudo chegava a você. Então, se escolas são pessoas, e se pessoas são os seus valores, e como você tem colocado tudo isso aí, como é que foi lidar com isso dentro do curso de alternância? Por isso que a gente tem 3 anos, né, Léo? A gente tem 3 anos aí. Bem, primeiro nos assustou, porque por mais que a gente ache que consegue estabelecer uma generalidade no campo, o campo não tem uma generalidade assim, né? É muito específico. São múltiplos campos, né? São múltiplos campos. Então, nesse momento, a gente descobria a comunidade,
por exemplo, vou citar uma comunidade do Rubim, do município de Rubim, em que só se casa parente entre parentes. Então, lá pode se casar primo com a tia, e nos primeiros momentos casava-se irmão com irmão, pai com filha. E aí a gente foi vendo isso e como é que isso choca com uma comunidade extremamente religiosa, que é algumas comunidades de parentesco, né? Que a entrada é uma capela. Então, como é que seria isso, né? Então, o diálogo e o respeito à fala, nós tivemos que desenvolver isso. E quando eu falo desenvolver, é porque não tinha saída. Não era coisa que tinha saída. Ou a gente escutava tudo, e depois, como é que nós vamos trabalhar isso dentro de sala de aula? Então, tem um espaço que é dentro do currículo prescrito, que é o espaço de uma disciplina que nós chamamos de colocação em comum. E que ela funciona, às vezes, diferente nas EFAs, e nós tínhamos que adaptar a pedagogia da alternância aos espaços que nós temos dentro do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Almenara, aquilo que a instituição já tem como espaço educativo, e que a gente tinha que pensar como fazer isso. Então, nós tínhamos que nos organizar a nível de currículo prescrito com uma disciplina que fosse a mais aberta possível, né? Que esses novos saberes, esses valores viessem à tona e pudessem ser discutidos. E foi assim que deu certo. Nós temos hoje uma disciplina que é ministrada por mim, a professora Railde, que é a disciplina de colocação em comum, onde os meninos, neste momento, e na EFA acontece diferente, na EFA é um momento em que todos os professores estão junto com os alunos, onde eles fazem a dificuldade que eles tiveram no PE, no plano de estudo, as dificuldades que eles têm, eu falo para todos os professores, para organizar o PE, para as disciplinas que eles aprenderam, não aprenderam, e nós temos uma disciplina que estabelece esse diálogo com os alunos. É um diálogo contextual, onde os alunos vão falando e vão estudando sobre os múltiplos campos que nós temos, não só no Baixo Jequitinhonha, mas também fora do Baixo Jequitinhonha. E o tempo todo trabalhando, eu falo que é transversal a questão do direito e do respeito. Isso tem que ser transversal. O respeito à fala, o respeito à cultura do outro, o respeito ao valor do outro. E uma coisa que a gente vai trabalhando é: toda cultura tem seu pé na violência. Mesmo que esses povos não vejam como violência. A gente fala, a cultura da violência está impregnada em toda a organização social, porque se acostuma com determinadas coisas, entram na moral, entram com comportamentos válidos e não são considerados violência. E, por outro lado, nós temos outras pessoas que vão ver isso como violência. Então, é dessa forma que a gente foi trabalhando. Naquele fluxograma que você foi colocando, você colocou aí, você pode voltar, por favor? Quando eu coloco as dimensões da pesquisa e da extensão, volte lá para você ver. Tem algo muito interessante que, como pesquisador, como extensionista, a gente tem que conhecer o contexto que vamos estar como extensionista ou pesquisadores, ou extensionista e pesquisadores. Nós temos que conhecer esses sujeitos também, e não assustá-los. Então, uma coisa que a gente trabalha muito com os meninos é que não existe cultura inferior e cultura superior. Existem culturas diferentes. E cultura é um conjunto de costumes, de linguagem, de hábitos, de tradição, e que não se pode negar a cultura popular, porque ela é que esteve segurando a sobrevivência dos povos. Então, assim, é interessante quando você vai para o trabalho de extensão
E o trabalho de pesquisa, olha para ver, ações afirmativas, quando eu digo afirmativas, elas causam transformações, elas entram para a resolução de problemas, elas são propositivas, mas são propositivas não é para o outro, mas é com o outro, né? E olha aqui, envolvimento com os sujeitos, olha lá, você vê o tempo todo, volta, olha lá, isso, envolvimento com os sujeitos do campo, né? Esse envolvimento, envolver, que até Morin coloca, Edgar Morin fala, a partir do momento que a gente usa o termo desenvolver, parece que é 10, tira o envolvimento. E o tempo todo a gente fala, só se pode fazer pesquisa com envolvimento, né? E o fortalecimento do protagonismo desses sujeitos. Não posso desenvolver uma atividade de extensão e ela só acontece porque estou lá. Não. Os sujeitos que estão envolvidos, tanto na pesquisa como na extensão, têm que ser os sujeitos da ação. Entendeu? E isso é importante porque fica parecendo que só nós conseguimos pesquisar, só nós conseguimos fazer as inovações e que quem está lá como sujeito não pode pensar em inovar, não pode pensar em compreender melhor o contexto. Não é bem assim. Então, o foco tanto da pesquisa como da extensão é no fortalecimento, tá, da autonomia e do protagonismo dos sujeitos que são envolvidos na pesquisa e na extensão. Só para a gente entender um pouco da diferença. Então, não é uma visão durkheimiana, em que eu venho dizendo que o objeto meu de estudo tem que estar distante de mim. Não é. Não é. Eu me envolvo com o objeto de pesquisa. Eu me envolvo. Então, não vou pesquisar só a praga do café, mas as pessoas que estão sofrendo com aquela praga do café, e eu entendo como eles tratam essa praga, e eu vou tentar ver como é que nós podemos fazer, o que eu observei junto a eles para combater essa praga. Então, é diferente, sabe? É um viés diferente, tanto da pesquisa como da extensão. Era por aí. Temos... Olha, já temos aqui 1h10 de prosa. Nossa! Então... Se deixar, vai até muito mais tarde, mas eu acho que é importante até a gente ter esses momentos, essas conversas, né? Aproveito aqui o momento antes de te passar a palavra para as suas ponderações e questões, né? Para manter instigado o debate, também de convidar as pessoas para assistir os outros movimentos que nós vamos ter, não só na nossa, mas também o Instituto Federal Norte de Minas Gerais está com muitas ações de extensão. Daqui a pouco o NEABI do campus Teófilo Otoni vai ter aí uma forte ação extensionista. Nós temos aí também parceiros, como por exemplo a Cláudia Santa Rosa, ex-secretária de Educação do Rio Grande do Norte também, que hoje faz a sua live com a Maria Helena às 20 horas. Tá? Então, destacando que a educação está viva, ela está atuando. Por mais, hoje a gente consegue entender que não é investindo em prédios que resolvemos o problema educacional, mas em pessoas e em práticas. Tá? Te agradeço demais, Tânia Maria Mares Figueiredo, minha amiga Tânia Mares, ou como a minha filha diz, Titânia, que é uma titanesa nessa nossa vida. Eu, então, te passo então para as suas considerações. Agradeço a todos e todas que estiveram aqui com a gente. E, na oportunidade, já chamo para a próxima semana. Eu só não vou falar o tema agora, que vai ser o cartaz nos próximos dias, mas é dentro dessa lógica de discutir comunidade, discutir legislação educacional, discutir lugares do Instituto e da rede federal nessa perspectiva. E aí também eu te coloco a última provocação. Qual o nosso lugar nesse contexto atual? Se nós temos um lugar de fala, qual é esse nosso lugar hoje? O que você almeja para o Instituto Federal Norte de Minas Gerais quanto a desenvolvimento do lugar de fala? Então, primeiro agradecer a ti, né, companheiro e amigo aí. Sabe que é a minha primeira live, né?
É a primeira. Então, assim, eu fico muito satisfeita de você ter confiado, né? E obrigada por todo o apoio, Leonardo. E eu tenho certeza de uma coisa, que a sua pessoa tinha que estar no campus Almenara para que funcionasse tão bem como funcionou a primeira turma de alternância. Nós estamos na segunda turma. Então, aos ouvintes, né? Como eu fecharia? Só um segundinho, desculpa te interromper aqui, porque surgiu uma pergunta que é fundamental. Sim. Como faz para entrar no curso de alternância em Almenara? Sim, que bom, que bom. Então, o curso hoje está institucionalizado, né? Não é mais um projeto. A entrada é bianual, é a cada 2 anos. E esse ano agora teríamos a entrada agora em novembro e nós não sabemos como vai ser. E é muito simples, né? Você pode entrar no site, fazer sua inscrição. A gente também deixa o formulário de inscrição nos sindicatos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Olha, você vê, o curso de alternância, ele não é só via internet. Porque senão a gente não consegue chegar no campo. Tem campo que tem internet, tem campo que não tem internet. Então, a gente usa vários mecanismos. Usamos rádio, usamos os sindicatos trabalhadores para divulgar. E aí você passa por um processo seletivo, que ele tem 2 momentos, né? Bem distintos, porém complementares. Que é o momento em que você vai para uma prova escrita, né? Um teste escrito, geralmente é uma redação, e você vai depois para uma entrevista. E nessa entrevista você será questionado sobre questões da sua vida familiar, da produção da sua família, enfim, um pouco do contexto que você vive, tá certo? E eu espero que quem perguntou consiga fazer. É um curso muito bonito e que a gente conseguiu aprender muito também. Temos alguns egressos que já saíram, né? Assim, mas esse curso se estuda 15 dias, que era uma coisa que eu até queria comentar, Léo. Depois nós vamos marcar uma outra live para tratar de assuntos bem pormenorizados do curso. Tem gente que fala assim, mas estudar 15 dias não aprende. Aprende. Aprende por quê? Porque o que vai definir se o outro aprendeu é a motivação intrínseca. Nós criamos, e aí, professores, se tiver os professores aí, é interessante a gente pensar nisso, nós criamos condições para o outro aprender. Mas o aprender é intrínseco. E aí não é o tempo, né? Quanto tempo se fica na escola? É como se fica na escola. O que é significativo ou não? Então, isso são pontos interessantes para serem discutidos. E quando você fala nosso lugar agora, nosso lugar não é para termos de professor-tutor. Somos professores. Nossas aulas agora vão ser mediadas pelas tecnologias da informação e da comunicação. Mas nosso lugar é um lugar de defesa daqueles que têm direito à educação, de todos. A educação escolar é direito de todos e em todos os lugares. A aprendizagem é direito de todos. Olhe bem como é isso. É direito aprender, independente da idade. Você pode estar com seus 50, 60 anos, você tem o direito de aprender. Enquanto instituição, nós temos, então, um território a ser trabalhado, que é o território dos que não aprenderam. Não é tornar o nosso processo seletivo mais forte para ter, mais difícil para ter os melhores alunos. O que estamos chamando de melhores alunos? O que estamos chamando? É dever nosso
incluir, nós não tínhamos que ter política para a inclusão. A inclusão teria que ser algo natural. A escola ela tem que criar condições para que todos aprendam. Ah, mas fulano não quer aprender. Tá, a opção dele. Foi dada a ele as condições para aprender, ele não quis aprender. É diferente. E esse não querer aprender está, às vezes, muito ligado ao contexto que esse aluno vive. São das questões que a gente traz. Para você ter ideia, no primeiro curso de alternância, nós tivemos 80% dos nossos alunos que não conseguia ter segurança nas 4 operações matemáticas. E como é que eles chegaram no ensino médio? Como é isso? Foi negado, então, o que a eles? Então, isso é muito sério. E mais, vou fechar a minha fala deixando algo aqui para todos os professores, todas as professoras. A docência pode hoje não ser vista como uma profissão, é considerada semiprofissão pelas teorias da administração. Mas nós somos muito importantes. E não somos importantes porque ensinamos. Não. É porque nós podemos criar possibilidades para que o outro se empodere e faça o seu caminhar. E caminhe sozinho. Olha bem, nesse momento em que estamos agora para as tecnologias da informação como mediadoras, nós não ensinamos os alunos a aprender. Não ensinamos os alunos a estudar. E o que vamos fazer? Nós ficamos no assistencialismo o tempo, você tem que aprender, mas aprender-se também é um ato intrínseco. E eu tenho que pensar nisso. Que condições eu dou aos meus alunos, eu possibilito aos meus alunos para que ele possa saber que pode andar. Mas além de que pode andar, que tem pés. E que seus pés não são igual ao do outro, mas que andam. E que ele pode avançar. E se ele não está satisfeito com o que tem de mundo, que ele se sinta forte para agir sobre o mundo. Então, isso não é tarefa, então não é todo mundo que pode ser professor, Léo. A nossa profissão, ela é uma profissão infinitamente interativa. Por isso, o nosso ser eu interfere na minha relação com o aluno. Se eu sou uma pessoa que não gosto de viver, que não acredito na vida, que não acredito nos sonhos, eu vou conseguir que meu aluno se projete para além dele? Dificilmente. Então, ser professor é uma tarefa para poucos, porque não é apenas ensinar a ler e escrever, ensinar todas as fórmulas passadas por nós para eles, mas é empoderar para transformar, se assim for necessário. Um abraço muito forte, mesmo que virtualmente. Estamos aqui, Léo, a defender ainda uma educação que não necessite de legislação para incluir, mas que as pessoas, as gentes da escola possam assim fazer a inclusão de forma natural e com liberdade. Gratidão, minha amiga. Gratidão, Tânia, professora Tânia Mares, que eu não tive a honra de ter no meu currículo como minha professora, mas foi minha professora no tempo que eu estive em Almenara. Eu gostaria de só destacar, para quem não pensa, que o IFNMG e o curso de alternância é um curso gratuito, público, e com a qualidade das comunidades. Que a gente pense a educação nessa perspectiva.
Grande abraço, obrigado a todos e todas